Dados oficiais mostram que os números de crimes contra crianças e adolescentes têm crescido no Brasil. A edição mais recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou aumento nos casos de violência contra crianças e adolescentes. Houve alta nos registros de maus tratos, lesões corporais e estupros. Dados do Disque 100, canal de atendimento que funciona 24 horas para denúncias de violações de direitos humanos, mostram que 80% dos casos acontecem dentro de casa. E continuando nesse assunto, a gente vai para o Rio de Janeiro chamar a Bárbara Pereira, que tem informações para a gente, né, Bárbara? Boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Maria Paula. Boa noite, Braga. Esses números aumentando aí é uma grande preocupação para toda a sociedade, né? Não deveria ser só uma preocupação de alguns grupos, mas da sociedade como um todo, e é por isso que a gente vai conversar com a doutora Eufrásia Maria Souza das Virgens, que é defensora pública da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Doutora Eufrásia, a senhora já tem um amplo trabalho nessa área, né? Voltado aí para entender e tentar amenizar essa situação de crianças vítimas de violência, né? A gente fala ali na reportagem que 80% desses casos acontecem dentro de casa. Existe aí um perfil desse agressor? Bom, na verdade, não existe esse mito, né, de que o agressor tem um perfil. Então, a gente percebe, e atuando, como nós tivemos recentemente aqui no Rio de Janeiro, a criação de uma vara especializada em crimes contra a criança e adolescente, a gente percebe que esses autores da violência contra a criança podem ser as pessoas acima de qualquer suspeita. Então, a maioria dessas violências, infelizmente, acontece no âmbito familiar ou com pessoas com quem a criança tem uma relação de confiança, né? É alguém que é amigo da família. Então, a gente precisa estar atento para essa realidade, para ouvir o que a criança e o adolescente falam, né, a respeito dessa violência e dar atenção e encaminhar os casos para os órgãos competentes, não silenciar quanto a isso. Quando a gente fala em prevenção a esse tipo de violência, o que é falar de prevenção nesses casos? A gente fala principalmente da criança ter acesso à informação, a gente fala da escola ser esse canal onde a criança tem abertura para falar. E aí a escola, tanto a escola como também a rede de saúde, obrigatoriamente tem que comunicar ao Conselho Tutelar os casos que tomam conhecimento, não só de violação, de qualquer violência contra a criança, mas também de suspeita. Então é preciso estar atento e a prevenção é sobretudo a educação em direitos, né? A informação da criança sobre quem deve, quem não deve tocar nela, como pode fazer isso. Então, assim, ter esse cuidado, né? Esse zelo para que a criança seja já criada e educada nesse sentido de ter acesso à informação, né, de acordo com a idade daquela criança. Então, quando a criança está sendo vítima de alguma violência, ela apresenta algum sinal para isso. Então, é preciso que a gente esteja atento para prevenir, para não deixar a criança num ambiente onde ela possa estar sujeita à violência e, quando isso acontecer, comunicar aos órgãos competentes, especialmente os conselhos tutelares, né, que é um órgão importantíssimo, que é incumbido pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente e que, inclusive, nós teremos agora, no mês de outubro, no dia 1º, o processo de escolha em todo o Brasil. E também acabar com o mito de que, se é a família, se é algum familiar, ele pode ali ter uma atitude mais violenta, como bater, por exemplo, né? Sim, a gente deve ter essa consciência de que a criança e o adolescente têm direito a ser criado e educado sem o uso de castigo físico ou qualquer tratamento humilhante ou degradante. Então, isso foi estabelecido, uma mudança no Estatuto da Criança e Adolescente pela chamada Lei Menino Bernardo, que foi um menino vítima de homicídio no Rio Grande do Sul, porque ele não foi ouvido pela rede de proteção. Ele procurou o Conselho Tutelar, que comunicou ao Ministério Público, que, por sua vez, encaminhou o caso à Vara da Infância. Ele não foi ouvido, não teve sua opinião considerada, como prevê a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e Adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição de 88, que estabelece que é direito de toda criança e adolescente a prioridade absoluta no respeito à sua condição peculiar de pessoa de desenvolvimento, tanto no referente ao direito à vida, como à saúde, à educação e todos os outros direitos. Muito obrigada, doutora Eufrásia, pela sua participação hoje aqui.